Sob os holofotes do fisiculturismo, controle é tudo, até deixar de ser. Cefiso Tabet faz seu famoso salto mortal para trás diante dos fãs. Então cai de cabeça e nunca mais se levanta. Giannis Magos perde completamente o controle após ouvir o resultado final. Avança direto contra um juiz e o derruba com um tapa. Estes são os momentos em que fisiculturistas perderam o controle no palco. Jair Hassan Chuvo. A competição deveria ter terminado de forma tranquila. Os vencedores estavam no palco durante o Campeonato Nacional de Fisiculturismo de Bangladesh de 2022. As medalhas já haviam sido entregues, e Jair Hassan Chuvo havia conquistado o segundo lugar. Então veio a premiação. Alguém lhe entregou uma caixa contendo um liquidificador diante do público. Por um instante, aquilo pareceu apenas uma situação constrangedora. Mas então sua expressão mudou completamente. Em vez de aceitar o prêmio, posar para as câmeras e deixar o palco como todos esperavam, ele perdeu a calma. Bem ali, sob os refletores, durante a própria cerimônia, ele chutou a caixa para longe diante de todos os presentes. A reação chamou tanta atenção porque Chuvo não era um desconhecido tentando causar confusão em um pequeno evento. Ele era um ex-campeão, o que significava que ele chegou àquele palco com prestígio, orgulho e motivos reais para acreditar que merecia algo mais do que o segundo lugar. Ele não havia terminado nas últimas posições. Ficou como vice-campeão, perto o suficiente do topo para que o resultado parecesse algo pessoal. Mais tarde, ele afirmou que a reação não tinha relação direta com o liquidificador. Segundo ele, aquilo era um protesto contra o que considerava corrupção, favorecimento e irregularidades na competição. Em sua visão, não era um homem rejeitando um eletrodoméstico. Era um homem rejeitando um resultado que acreditava estar errado. O que tornou as imagens tão inesquecíveis foi o quanto tudo pareceu estranho e intenso. Chuvo recebeu o prêmio, mas não houve sorriso, nem tentativa de fingir satisfação, nem esforço para esconder a frustração. Ele chutou a caixa do liquidificador para longe e depois a chutou novamente, transformando a cerimônia em uma manifestação pública de revolta em questão de segundos. As consequências foram severas e rápidas. Em apenas 2 dias, o Comitê Executivo da Federação de Fisiculturismo de Bangladesh aplicou uma suspensão permanente. Segundo os relatos, a decisão foi tomada de acordo com as regras tanto da federação local quanto da IFBB, o que deu ainda mais peso à punição. Chuvo defendeu suas ações afirmando que tudo foi uma reação ao que considerava corrupção, mas também pediu desculpas pela forma como se comportou. Nada disso mudou o resultado. A suspensão continuou em vigor. Giannis Magos, na Diamond Cup da IFBB de 2016, realizada na Grécia, Giannis Magos parecia um homem que acreditava que o maior prêmio já era seu. Ele já havia vencido a categoria de 100 quilos, e isso sozinho fazia acreditar que o título geral estava muito próximo. Sua pontuação era forte. Sua confiança era evidente. Quando chegou o momento do resultado final, ele não estava ali como um fisiculturista esperando por um milagre. Parecia alguém aguardando ouvir aquilo em que já acreditava. Então o resultado tomou outro rumo. Mesmo após vencer sua categoria, ele não foi anunciado como campeão geral. Em um esporte onde tudo depende da avaliação dos juízes, um resultado assim pode ser recebido como uma enorme decepção. E naquele palco, isso acendeu o estupim quase imediatamente. O que aconteceu em seguida pegou todos de surpresa. Magos não permaneceu em seu lugar reclamando a distância. Ele caminhou em direção à área do jurado e foi diretamente até o experiente juiz Armando Marques. Primeiro houve uma discussão acalorada. Então toda a situação saiu do controle. Magos deu um forte tapa no rosto de Marques e o derrubou no chão. Isso por si só já foi suficiente para transformar o evento em um escândalo. Mas não parou por aí. Em seguida, ele partiu para as mesas dos jurados, virando-as enquanto a cena passava de um ato de agressão para um completo caos. Em poucos segundos, o palco deixou de parecer o encerramento de uma competição de fisiculturismo e começou a lembrar uma grande confusão. Não restavam poses, troféus nem cerimônia. Havia apenas um competidor furioso, em plena forma física, atacando as pessoas que haviam decidido o resultado. Quase instantaneamente, a atenção se voltou para as possíveis punições. Segundo os relatos, ele corria o risco de receber um banimento permanente das competições. Cefiso Tabet. Cefiso Tabet já estava no palco, posando enquanto o narrador elogiava tudo o que ele havia conquistado no esporte. O público estava preparado para um espetáculo, não para uma tragédia. Ele usava uma sunga de competição preta e meias, e a plateia estava totalmente ao seu lado.
Então veio o movimento que as pessoas ao seu redor já conheciam. O salto mortal para trás não era uma ideia impulsiva que ele teve naquele momento. Era a manobra pela qual havia se tornado conhecido, a coisa que fazia as pessoas vibrarem antes mesmo de ele sair do chão. É isso que torna as imagens tão difíceis de assistir. Tudo naqueles primeiros segundos parece normal, confiante e sob controle, até que, de repente, deixa de estar. Ele tinha apenas 23 anos. Era de Umasi, ao sul de Durban, e não era apenas alguém tentando chamar atenção em um pequeno evento. Era um fisiculturista sul-africano em ascensão, com uma carreira promissora pela frente. Pouco antes do incidente, ele havia conquistado um importante título júnior em Joanesburgo. Também era amplamente citado na cobertura sul-africana de fisiculturismo como campeão mundial júnior da IFBB, na categoria de 75 quilos. Ele já havia construído um nome, já havia conquistado respeito verdadeiro, e as pessoas do esporte o viam como um jovem atleta com um futuro brilhante, não como alguém fazendo acrobacias por aplausos fáceis. Em 5 de agosto de 2017, em um salão comunitário na seção D de Umasi, esse futuro chegou ao fim em poucos segundos terríveis. Ele entrou enquanto a multidão aplaudia e o narrador destacava suas conquistas. Então iniciou o salto mortal para trás. Em vez de completar a rotação, ele caiu de cabeça, atingindo a parte de trás do pescoço e desabando no chão. Por um instante, o local pareceu congelar. As pessoas ainda tentavam entender o que haviam acabado de presenciar. Então o pânico começou. Vários homens correram em sua direção quando ficou claro que ele não iria se levantar. As pessoas ao redor tentaram ajudar, mas a situação já era extremamente grave. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu. O que torna tudo ainda mais triste é o fato de aquele movimento ser algo tão familiar. A Bodybuilding em South Africa informou que o salto mortal para trás era sua marca registrada, algo que ele gostava de fazer no palco. Wayne Price afirmou mais tarde que havia a suspeita de que as meias pudessem ter afetado sua aderência ao chão ou prejudicado o impulso necessário para a manobra. Mas isso era apenas uma suspeita, não uma causa comprovada. A polícia abriu uma investigação após o ocorrido. Então toda a situação ganhou uma segunda vida desagradável na internet. O vídeo se espalhou rapidamente pelas redes sociais, e sua família implorou para que as pessoas parassem de compartilhá-lo. Enquanto tentavam lidar com tudo o que havia acontecido, desconhecidos continuavam divulgando as imagens de seus últimos segundos como se fossem apenas mais um vídeo viral. Brian Wansley, na coletiva de imprensa do Mr. Olympia de 2021, realizada em Orlando, o confronto entre os atletas da categoria Classic Physique deveria ser simples. Chris Bumstead estava presente como campeão vigente. Terence Ruffin estava ali após ter terminado como vice-campeão no ano anterior. Brian Wansley também estava presente. Desde o início, parecia ser o homem mais determinado a dominar o ambiente. Então ele fez questão de chamar a atenção de todos. No meio da coletiva, antes mesmo de a competição começar, Brian tirou a camisa e começou a exibir seu físico ali mesmo, sobre o palco. Em um ambiente criado para conversas, previsões e encaradas entre competidores, ele transformou tudo em algo diferente. O clima mudou imediatamente. O que deveria ser apenas um momento comum antes do evento de repente pareceu tenso, pessoal e impossível de ignorar. Aquele instante teve peso porque Brian Wansley não era apenas um desafiante qualquer tentando chamar atenção por alguns segundos. Ele já era um dos maiores nomes da categoria. Naquele momento, ele já era bicampeão do Olympia Classic Physique e também o homem que havia derrotado Chris Bumstead antes de Bumstead assumir o domínio da divisão. Esse histórico é importante porque muda completamente a percepção do gesto. Não era um novato tentando causar impacto. Era um ex-campeão tentando recuperar espaço diante do homem que agora carregava a coroa. A categoria já vinha carregada de rivalidade. Bumstead e Wansley já haviam protagonizado momentos tensos em edições anteriores do Olympia. Em 2021, essa disputa já tinha história suficiente para que até mesmo um pequeno gesto parecesse significativo. Brian escolheu algo muito maior do que um simples gesto. Sem precisar dizer muito, estava mostrando a todos que ainda acreditava pertencer ao centro das atenções da categoria. E como Bumstead estava ali ao seu lado, tudo pareceu ainda mais marcante. Bumstead não respondeu com o mesmo nível de provocação, e isso mudou completamente o equilíbrio daquele momento. Em vez de entrar no jogo, manteve a calma e ignorou a situação. Ele afirmou que Brian ainda tinha muito a provar e deixou claro que não ficou impressionado com a atitude. Então chegou a competição, e o resultado tornou aquele momento da coletiva ainda mais simbólico. Brian não recuperou o título. Bumstead manteve a coroa.
Terence Ruffin terminou em segundo lugar, enquanto Bryan acabou ficando com a terceira colocação. Mickey Eitel já tinha experiência suficiente para saber exatamente como uma grande noite de fisiculturismo deveria terminar. Ele não era um competidor desconhecido que apareceu uma vez, perdeu a calma e desapareceu. No final da década de 80 e início da década de 90, já havia construído uma trajetória respeitável no cenário britânico. Ele terminou em segundo lugar na categoria peso pesado do Campeonato Britânico da EFBB de 1987. No ano seguinte, conquistou a quarta colocação na categoria até 90 quilos do Campeonato Britânico. Depois, em 1990, venceu a categoria peso pesado nessa mesma competição. Isso lhe deu anos de dedicação, anos de resultados frustrantes e anos ficando perto o suficiente do topo para saber exatamente o quanto um resultado decepcionante poderia afetar o orgulho de um atleta. Quando entrou no Campeonato Britânico de 1992, não estava apenas buscando uma colocação. Estava tentando alcançar um resultado que finalmente correspondesse a todos os anos de esforço investidos. O momento em que tudo saiu dos trilhos aconteceu em 11 de outubro de 1992, no Wembley Conference Center. O local estava lotado, a competição era importante e a cerimônia de premiação já estava em andamento quando Theo ouviu a colocação que o fez perder o controle. Ele foi anunciado em quarto lugar, na categoria peso pesado. Aquilo foi o estupim. Em vez de avançar, receber o troféu e concluir a cerimônia como todos esperavam, ele deixou o palco e se recusou a aceitar o resultado. Apenas essa primeira saída já foi suficiente para causar desconforto no ambiente. A cerimônia tinha seu próprio ritmo, e todos no local sabiam disso. As colocações estavam sendo anunciadas, os troféus estavam sendo entregues, e a noite deveria seguir rumo à celebração. Theo quebrou esse ritmo no instante em que virou as costas e saiu. Mas aquela primeira saída foi apenas o começo. O que torna as imagens inesquecíveis é o que aconteceu depois. Ele voltou. Não permaneceu nos bastidores tentando se acalmar. Retornou ao palco irritado, e essa segunda entrada transformou uma simples reação negativa em uma demonstração pública de revolta. Theo foi em direção ao troféu de primeiro lugar, pegou-o e o arremessou ao chão. Depois disso, deixou o palco novamente. A dimensão do evento tornou tudo ainda mais impactante. Não se tratava de uma pequena competição com poucas pessoas assistindo. O espetáculo principal contou com 47 atletas distribuídos em 4 categorias de peso. Houve uma apresentação final entre os campeões. Os 2 vencedores gerais conquistaram seus cartões profissionais. A noite também contou com convidados especiais, incluindo Kevin Levrone, que havia terminado como vice-campeão do Olympia apenas algumas semanas antes. Tudo naquele evento era baseado em prestígio, cerimônia e na ideia de que o fisiculturismo britânico estava apresentando um de seus maiores palcos do ano. As consequências foram sérias. Posteriormente, Theo recebeu uma suspensão de 2 anos. Kai Greene e Phil Heath. Quando a pré-avaliação começou no Mr. Olympia de 2014, em Las Vegas, a verdadeira disputa já estava evidente. Phil Heath entrou como tricampeão consecutivo, o homem que todos os outros fisiculturistas tentavam superar. Kai Greene entrou como a maior ameaça a esse título. O atleta que já havia terminado atrás de Heath em 2 edições seguidas do Olympia e parecia disposto a fazer tudo o que pudesse para impedir que isso acontecesse pela terceira vez. A rivalidade já estava intensa antes mesmo de eles fazerem a primeira pose. Na reunião dos atletas, Kai mais uma vez assinou um pôster com a frase Mr. Olympia 2014 ao lado de seu nome, e Heath interpretou aquilo como uma clara falta de respeito ao título que ainda lhe pertencia. Vai se ferrar, Phil. Vai se ferrar. Quero dizer, a situação estava feia. Então vamos fazer isso, Phil. Mostre do que você é capaz. Por isso, quando os principais competidores foram chamados para as comparações, a tensão já estava presente entre eles. Phil Heath era conhecido por seus músculos arredondados, definição impressionante e pela confiança adquirida ao vencer, repetidamente, o maior título do esporte. Kai Greene era o desafiante que os fãs viam como o único homem com tamanho, estrutura física e presença de palcos suficientes para realmente pressioná-lo. Ele havia terminado como vice-campeão em 2012 e 2013. E, em 2014, muitas pessoas acreditavam que finalmente poderia ser o seu ano. Não se tratava de uma rivalidade secundária entre nomes menos conhecidos. Era o centro das atenções do fisiculturismo. As 2 maiores figuras da categoria aberta, posicionadas tão perto uma da outra quanto o esporte permitia, sob os refletores mais intensos da competição. Então a rodada de comparações tomou um rumo
desagradável. À medida que os atletas posavam lado a lado, os sorrisos desapareceram e a energia mudou rapidamente. Greene se virou para Helff e começou a provocá-lo a poucos centímetros de distância. Helff respondeu imediatamente. Eles já não estavam apenas posando para os juízes. Estavam se encarando no meio da pré-avaliação, enquanto toda a arena observava. O público percebeu isso instantaneamente. Os outros competidores no palco deixaram de ser o foco. Dennis Wolf foi colocado entre eles enquanto os oficiais tentavam criar algum espaço. E o juiz principal Steve Weinberger chegou a ordenar que os competidores números 16 e 17 se afastassem. Isso mostra o quanto a situação ficou próxima do limite. Os juízes tentavam impedir que os dois principais atletas do evento transformassem uma comparação física em uma confusão. Nenhum golpe foi desferido, mas a linha que separava a rivalidade de algo maior parecia extremamente fina. Mais um passo, mais um empurrão, mais um segundo de tensão, e o fisiculturismo poderia ter presenciado uma grande briga em seu palco mais importante. Então veio o resultado final. Helff conquistou seu quarto troféu Sandow. Greene terminou em segundo lugar pelo terceiro ano consecutivo. Isso tornou toda a situação ainda mais frustrante. Kai entrou na competição tentando provar que finalmente poderia conquistar o título. Em vez disso, o fim de semana terminou com a mesma colocação e com um dos confrontos mais famosos da história do fisiculturismo. Mais tarde, Phil tentou minimizar o episódio, chamando tudo de uma troca amigável de palavras. E Kai sorriu ao comentar o assunto depois. Mas as imagens contavam a verdadeira história. Não havia nada de amigável na expressão daqueles dois homens quando estavam peito contra peito naquele palco. Venara. Em 5 de novembro de 2017, não havia nada de grandioso ou glamouroso naquele palco em Mangaluru. Aquilo não era um Mr. Olympia. Não era uma grande competição internacional, cercada por nomes famosos e manchetes chamativas. Era um campeonato de fisiculturismo em nível distrital realizado no Dom Bosco Hall. O tipo de evento voltado para atletas locais. Orgulho regional, competidores da própria comunidade e um público que havia comparecido para assistir homens de sua região tentando apresentar a melhor forma física de suas vidas. Venara já havia concluído a primeira etapa da competição. A segunda rodada aconteceria logo em seguida. Então, no meio do que deveria ser apenas mais uma noite normal de competição, tudo mudou. Ele passou mal durante o evento, e todo o ambiente rapidamente deixou o clima de disputa para dar lugar à preocupação. O que torna essa história ainda mais marcante é quem ele era fora dos palcos. Venara tinha 34 anos. Era de Kodimuli, em Ferengipete. Trabalhava como eletricista. Não era uma estrela profissional, vivendo exclusivamente dentro do universo do fisiculturismo. Era um homem com uma rotina comum que também perseguia um objetivo pessoal através do esporte. Segundo informações da polícia, ele havia se casado apenas 6 meses antes. Esse detalhe muda completamente a forma como a história é percebida. Ele nos lembra que não era apenas um competidor usando traje de apresentação sob os refletores. Era um homem recém-casado, com uma família, um trabalho e uma vida real fora das academias, tentando conquistar algo importante para si em uma competição regional. O evento era organizado pela Federação Amadora de Fisiculturismo do Distrito de Dakshina, Canadá. Venara já havia participado da primeira rodada. Segundo os relatos, estava se preparando para a segunda quando seu corpo apresentou um problema súbito. As primeiras informações apontaram para uma possível parada cardíaca. Ele caiu durante a competição e precisou ser levado às pressas para um hospital particular próximo. Os médicos não conseguiram reverter o quadro. Na época, a polícia foi cuidadosa ao descrever o ocorrido. As autoridades informaram que tudo indicava uma parada cardíaca, mas ressaltaram que a causa exata só poderia ser confirmada após a conclusão dos exames periciais. Dallas McCarver. No Arnold Classic Austrália, de 2017, os fãs acreditavam que já sabiam qual seria a grande história do evento. Dallas McCarver havia acabado de terminar atrás de Brandon Curry no New Zealand Pro no fim de semana anterior, e a competição australiana parecia a oportunidade perfeita para uma revanche. A expectativa era de mais um grande confronto entre pesos pesados, mais uma chance para Dallas mudar a narrativa e talvez inverter o resultado. Ele era um dos nomes que o público mais queria ver, então a pré-avaliação começou, e todo o fim de semana mudou completamente. Em questão de segundos, a competição deixou de ser sobre colocações, previsões ou uma nova disputa com Curry. Passou a ser sobre uma única pergunta: Dallas McCarver estava bem?
Isso teve um impacto ainda maior porque Dallas não era apenas mais um atleta na competição. Ele era um dos jovens nomes mais promissores do fisiculturismo profissional. Os fãs o conheciam pelo apelido de Big Country. Ele conquistou seu cartão profissional aos 21 anos, em 2016. Venceu o Chicago Pro e depois terminou em 8º lugar no Mr. Olympia, resultado que fez ainda mais pessoas levarem seu potencial a sério. Poucos meses depois, confirmou essa expectativa ao conquistar o 2º lugar no Arnold Classic de Ohio, de 2017. Era enorme, jovem e estava evoluindo rapidamente. Quando Dallas subia ao palco, ninguém via um competidor tentando chamar atenção. As pessoas viam uma das maiores promessas do esporte, um atleta que muitos acreditavam poder se tornar uma das forças dominantes do fisiculturismo caso sua trajetória continuasse naquele ritmo. Então veio o colapso. A pré-avaliação estava em andamento quando ficou evidente que algo não estava certo. Dallas parecia diferente do habitual. Pouco depois, passou mal de forma visível, em uma cena que rapidamente se espalhou e virou notícia nos meios especializados em fisiculturismo. Ele não continuou a apresentação. Também não retornou mais tarde para tentar salvar sua participação. Aquele momento encerrou sua competição. Dallas desistiu da final, e uma das aparições mais aguardadas de sua temporada terminou antes mesmo de realmente começar. Posteriormente, a explicação tornou tudo ainda mais preocupante. Dallas revelou que estava enfrentando uma infecção respiratória que havia evoluído para uma bronquite. Além disso, afirmou que estava extremamente desgastado e desidratado após semanas de preparação intensa, viagens e dieta rigorosa. Segundo ele, essa combinação já o havia colocado em uma condição delicada antes mesmo de subir ao palco. Então seu treinador, Chad Nichols, acrescentou uma observação ainda mais reveladora. Ele declarou que deveria ter interrompido a preparação mais cedo, não apenas para a competição na Austrália, mas até mesmo antes disso, incluindo o evento realizado na Nova Zelândia. As imagens registradas na Austrália se tornaram ainda mais difíceis de assistir alguns meses depois. Em agosto de 2017, Dallas McCarver teve um falecimento precoce aos 26 anos de idade. O que torna esse caso tão diferente das histórias de explosões de raiva é que não houve briga, revolta ou tentativa de chamar atenção. Dallas McCarver não atacou ninguém. Não tentou causar qualquer confusão. Seu corpo simplesmente deixou de responder adequadamente sob a pressão extrema da competição. Em um palco repleto de atletas gigantes tentando demonstrar estabilidade e total controle, Dallas se tornou, de repente, o único homem que já não conseguia permanecer firme em pé. Paul Gillette já estava no palco do Arnold Classic de 1994 quando um dos momentos mais perturbadores da história do fisiculturismo começou a acontecer. Ele parecia exatamente como os fãs esperavam. Estava gigantesco, extremamente definido e com um tamanho que parecia quase irreal. Não era um atleta que estivesse perdendo condição sob os refletores ou aparentando desgaste antes das poses começarem. Ele parecia dominante. Então essa imagem começou a se desfazer. Em vez de executar as poses normalmente, seu corpo começou a falhar diante de todos. Não foi um simples tropeço, nem uma rápida perda de equilíbrio. Um dos maiores atletas da competição de repente não conseguia mais se mover da maneira necessária. Em poucos segundos, ficou claro que as pessoas ao redor do palco precisariam intervir. O momento teve um impacto tão grande porque Paul Gillette não era apenas mais um competidor no evento. Ele possuía um dos físicos mais impressionantes do esporte. Era um daqueles fisiculturistas que pareciam ter sido criados exclusivamente para exibir massa muscular. Muitas pessoas o conheciam pelo apelido de Frankenstein. No início da década de 90, ele já havia chamado muita atenção no circuito profissional. Estreou no Mr. Olympia em 1993 e terminou na 6ª colocação, mostrando a todos que não era apenas enorme, mas também uma ameaça real entre os melhores do mundo. Mais tarde, em sua carreira, conquistaria o título do Night of Champions de 1999. Mas mesmo antes disso, seu tamanho já o transformava em um dos nomes mais comentados do fisiculturismo. Quando entrava no palco, as pessoas esperavam força, controle e domínio, não vulnerabilidade. Então veio o colapso físico. Durante a pré-avaliação, Gillette começou a posar e as câmeras se tornaram extremamente severas. Um lado de seu corpo travou de forma tão intensa que ele não conseguia abaixar um dos braços. Ele saiu do palco com dificuldade uma vez, tentou retornar e então o pesadelo se repetiu. Quando iniciou outra pose de costas, os espasmos musculares voltaram novamente. Dessa vez não havia como continuar.
Seu corpo travou de forma tão intensa que ele ficou incapaz de prosseguir. Vários oficiais precisaram entrar no palco para carregá-lo, pois ele não conseguia sair andando pelos próprios meios. A cena foi impressionante. Um fisiculturista gigantesco, rígido da cabeça aos pés, sendo levantado e retirado porque seus próprios músculos haviam deixado de responder normalmente. Anos depois, Gillette afirmou que a crise tinha sido ainda mais grave do que o público imaginava. Ele a descreveu como um desequilíbrio químico no organismo. Segundo seu relato, seu corpo travou do pescoço para baixo. Mais tarde, após ser levado ao hospital, descobriu que seu coração havia parado de bater por cerca de 1 minuto. A preparação para a competição tornou toda a situação ainda mais preocupante. Relatos posteriores associaram o incidente à desidratação extrema e aos métodos severos utilizados por alguns fisiculturistas para subir ao palco com aparência mais seca e definida. Em termos simples, Gillette levou seu corpo a uma condição em que ele já não conseguia funcionar normalmente sob os refletores. Suas veias superficiais haviam colapsado de forma tão severa que os paramédicos tiveram dificuldade para encontrar um acesso venoso para a aplicação de soro. O que torna sua história ainda mais impressionante é que aquele episódio não marcou o fim de sua carreira. Apesar de ter passado muito perto de uma consequência fatal, ele retornou às competições em 1996. Reconstruiu sua carreira, continuou competindo. Alguns anos depois, alcançou um nível suficiente para conquistar o título do Night of Champions em 1999. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.